Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que fala é o pastor Rodrigo Assunção e estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal falando aí de pastoreio, obra missionária, né? Falando aquilo que a gente propôs no início de estar falando no nosso canal. E antes de começar esse vídeo, eu peço para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha nos grupos, comenta, fala o que você achou do vídeo, se esse vídeo está sendo interessante para você. E nós vamos colocar uma meta aqui para esse vídeo de 100 likes, tá bom? E se você puder dar um like para a gente bater essa meta de 100 curtidas nesse vídeo, né? Pode ter certeza que você vai estar nos ajudando bastante a estar gerando conteúdo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar, ou melhor dizendo, dar continuidade àquilo que nós propomos no primeiro vídeo, que está falando sobre a obra missionária, sobre algumas experiências, sobre essa questão de pastoreio, obra missionária, obra de Deus, liderança. Então, contando mesmo algumas experiências no primeiro vídeo, eu dei falei um pouco das minhas experiências que já tive relacionado à obra de Deus. E eu quero começar perguntando para você que está me assistindo hoje, você que já assistiu o primeiro vídeo e está aqui no segundo vídeo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta na verdade. Você tem se entregado de verdade? Você tem, de fato, de verdade, se empenhado em fazer a obra de Deus com dedicação, com alegria, com motivação? Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que motiva o cristão é isso aqui, ó, é a palavra. Deixa eu já começar falando sobre algo aqui que é muito interessante. Às vezes o obreiro, o pastor, o missionário, o líder, ele fica muito buscando a necessidade da aprovação das pessoas para que ele tenha a motivação de continuar desenvolvendo o seu trabalho. Se você está focado nisso, eu quero lhe dizer já de início uma coisa: você terá muitas decepções. Porque muitas coisas que você vai desenvolver na obra de Deus, muita coisa que você vai desenvolver na igreja, na sua liderança, você vai ter pessoas, né, infelizmente torcendo contra. Você vai ter pessoas torcendo para dar errado, você vai ter pessoas esperando que alguma coisa dê errado, para ela lembrar de uma opinião que um dia ela deu e dizer assim: olha, eu não falei que isso ia dar errado, eu não disse que isso não ia dar certo, e para querer sobressair através do seu insucesso, fracasso, ou alguma coisa que porventura venha dar errado no meio da sua caminhada. Então, primeiro, né, como é que a gente faz as coisas para que as coisas venham de fato dar certo? Primeiro, oração, né? Você tem que ter uma vida de intimidade com Deus, de oração e principalmente de conhecimento bíblico. Porque quando você busca o conhecimento bíblico, o próprio Espírito Santo de Deus te fará lembrar das coisas certas no momento certo. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão e naquele momento ali você precisa tomar uma decisão que é uma decisão que vai trazer algo definitivo para alguém, né? Você tem que dar uma palavra ali de orientação, uma palavra de direcionamento, de alinhamento. Como você vai trazer para alguém uma palavra de alinhamento e direcionamento se você, primeiro, não tem uma vida de oração, e segundo, que também não é menos importante do que o primeiro, que é o conhecimento da palavra? Por isso que todo líder ele tem que buscar sempre estar se capacitando na palavra. E só é possível você se capacitar na palavra se você buscar ler, estudar, se aprofundar. E isso tem que ser um exercício diário, todos os dias. O líder, o homem de Deus, o pastor, o missionário, o obreiro, o presbítero, ele tem que buscar o conhecimento
da palavra. Porque sem o conhecimento da palavra, você não vai conseguir, né, resolver muitas questões dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, ali na liderança que você está fazendo naquele momento. Você está à frente de um trabalho, à frente de uma congregação, à frente de uma igreja. E isso, obviamente, serve para todos os tipos de ambiente, né? Isso serve para todos os lugares no qual você imaginar. Isso serve para tudo. Mas o principal, tenha conhecimento bíblico e profundo da palavra de Deus. Se você está liderando e você não está buscando o conhecimento bíblico, às vezes a pessoa diz assim: pastor, mas eu oro muito, oro todos os dias, 2, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Aí tem pessoas que dizem: eu vou no monte, Deus me revela. Isso é bom. Orar é algo maravilhoso e necessário, essencial para a vida do cristão. Mas se você faz tudo isso e você não tem um conhecimento bíblico, você vai errar muito, né? Você não vai conseguir vencer muitas questões que parecem não serem complexas para se resolver. Por exemplo, você vai tomar conta de uma igreja, vai tomar conta de um trabalho, e ali você tem ali os líderes de departamento, né? E naquela liderança de departamentos, tem um que é mais rude, tem outro que é mais agressivo, às vezes, nas suas palavras, na sua forma de liderar. Outro é mais manso, mas precisava, às vezes, ter um pulso mais firme. Então, assim, cada um tem o seu, podemos assim dizer, o seu perfil, né? Então, cada um tem o seu perfil. Para que se tenha o entendimento de quem é a pessoa certa para aquele departamento, para frente daquela liderança, primeiro, você deve observar, conversar, alinhar e preparar e capacitar aquela pessoa para que aquela pessoa venha desenvolver bem, né, o seu trabalho no aspecto de liderança. E tem um fator que é primordial, um princípio que é primordial. Aqueles que não são excelentes liderados, ou seja, como liderado ele não te respeita, como liderado ou como liderada essa pessoa não lhe ouve, como liderada ela não atende a comandos, né? Você dá você emite determina algo para aquela pessoa fazer, aquela pessoa questiona demais, aquela pessoa fica procurando defeito em tudo. Então, assim, essa pessoa, a priori, será uma pessoa em que você deve ter muito cuidado em colocar à frente de uma liderança, em colocar à frente de qualquer departamento, porque certamente essa pessoa vai te dar muito trabalho, né? E isso pode desencadear em uma desestruturação de todo o departamento e, consequentemente, de toda a igreja, de todo o trabalho que você está fazendo. Então, por isso que é a questão de observação, preparação, treinamento, né? Promova reuniões, né, com seus liderados, com seus líderes de departamento, com seus obreiros. Sempre é necessário você estar sempre junto, orientando e direcionando. Olha isso aqui você está fazendo por aqui, mas o caminho aqui é esse. Você tem que ir por aqui e começar a mostrar para a pessoa por que ela tem que tomar aquele caminho, por que ela tem que ter aquele direcionamento, né? Então, tudo isso tem que ser feito para que a gente possa entender e compreender que, para que as coisas dê certo, as pessoas que estão ao seu redor têm que estar dentro da sua visão. As pessoas têm que compreender a sua forma de trabalho, e você tem que ter facilidade de passar a sua forma de trabalho para aquela pessoa, ao ponto de você, em um determinado tempo, ver as coisas fluírem naturalmente, e você, a partir dali, agora começar a ficar só gerindo aquele trabalho, né? Trabalhando mais na parte de gestão, e você pastoreando, né? No quesito de estar ensinando, dando treinamento,
visitando quando necessário, cuidado com excesso de visita, né? Porque assim, a visita pastoral, ela é uma visita para que você chegue ali no lar da pessoa, você ore, né? Você apresente aquela vida daquela pessoa ao Senhor, apresente a vida daquela pessoa para Deus, e de preferência, e o correto é você fazer isso após você sentar com aquela pessoa, ter uma conversa, depois de um aconselhamento, depois de ouvir aquela pessoa. Ou seja, o líder ele tem que ter habilidade em saber falar, mas mais ainda em saber ouvir. E nem tudo que você ouve você deve colocar como que aquilo ali é o correto. Não, você ouve, você filtra o que é necessário e ali você fala que aquela pessoa, olha, eu te ouvi, mas deixa eu dizer uma coisa. Dentro daquilo que você mesmo falou, eu vejo que esse caminho que você está tomando é um caminho que tá lhe trazendo problema ou pode lhe causar o problema. E ali você começa a orientar, trazer textos bíblicos dentro daquilo que você está orientando, dentro daquilo que você está conversando, dentro daquilo que você está dizendo para aquela pessoa. E após aquela conversa, aquele trabalho de comunhão, né? Certamente, às vezes, assim, algumas pessoas costumam oferecer um café, às vezes um almoço, uma janta, né? Uma merenda, ou uma xícara de café, uma xícara de chá, seja o que for. Depois desse momento de comunhão, aí vocês pronto, nós já orientamos, nós já dissemos para você o que precisa ser dito, agora nós precisamos orar, nós precisamos colocar isso diante de Deus e eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Pronto, primeiro aquela pessoa coloca a mão no coração, estenda suas mãos, faça uma oração, abençoa aquele lá, abençoa aquela família e pronto, vá para o seu lar e continue fazendo o seu trabalho. Outra coisa, para que tenha um bom desenvolvimento no seu ministério, na sua liderança, é necessário você anotar, planeje, anote, faça um planejamento. Quando você vê que é o momento, senta com seus obreiros, com seus liderados e exponha os projetos que estão no seu coração, né? Exponha os projetos no qual Deus colocou no seu coração para que, junto com a sua equipe, você venha desenvolver aquele projeto. Então, para isso a equipe precisa estar curada, para isso a equipe precisa estar sarada, para isso a equipe precisa entender a linguagem de comando, né? De obediência, de dizer não, amém, vamos lá, vamos fazer, é para fazer, vamos fazer, arregaçar as mangas, fazer, e contar sempre com aquelas pessoas que não ficam buscando a dependência de outras pessoas para fazer alguma coisa, mas ela chega lá e faz. É uma pessoa proativa, uma pessoa que busca mesmo fazer e fazer com essência e qualidade, uma pessoa que fique inquieta até que aquilo não aconteça, né? Claro que com muito equilíbrio, mas isso é muito bom quando você consegue aplicar na sua equipe, aplicar no seu trabalho, né? Ali no seu ministério, na igreja. Resumidamente falando, o que eu quero dizer é interessante com que a equipe venha estar alinhado com o seu líder e o líder venha estar alinhado com sua equipe. Se tem alguém ali na equipe que está começando a mostrar desvio de caráter, está começando a bater de frente com você, é necessário você sentar o quanto antes com essa pessoa e começar a treinar novamente. Treinar, orientar e dizer para ela onde estão os pontos que não está sendo agradável para o relacionamento dela com você ou dele com você. Então tudo isso tem que ser feito com muita maestria e com muita sabedoria. Isso é possível se fazer através da leitura da palavra de Deus. Se você é uma pessoa embasada biblicamente falando, você vai conseguir passar para aquelas pessoas bases bíblicas, né? Orientá-la, né? Segundo os conselhos ou os preceitos de Deus, os preceitos bíblicos ou os princípios bíblicos, para que aquela pessoa venha desenvolver e um ministério, assim, a obra, a igreja, juntamente com você, ela venha se desenvolver. E com isso, partindo para os pontos principais, né?
que é a evangelização, que é o discipulado, que é o treinamento. Só partindo por esses pontos, ó, treinamento, discipulado, treinamento, discipulado, treinamento, discipulado, evangelismo. Então, trabalhando dentro desses 3 pontos de engrenagem, a igreja ela vai crescer. E o obreiro, o líder, o pastor, ele tem que ter muita paciência com relação a isso. Gente, a igreja não se cresce da noite para o dia, né? Você não vai assumir uma igreja no dia 1º de janeiro e em junho a igreja vai estar pronta para qualquer coisa. 6 meses ainda é muito pouco tempo, dá para se fazer muita coisa, mas ainda é muito pouco tempo. Ou seja, tenha paciência, né? Tenha maturidade de entender que as coisas vão acontecer dentro do tempo, no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Então, esse foi o conselho de hoje, essa foi a palavra de hoje aqui no nosso vídeo, no nosso canal, né? Vamos continuar falando sempre sobre esse tema até a gente chegar a pontos que a gente, pronto, a partir de hoje agora a gente vai falar sobre esse outro tema. Mas ainda vamos continuar falando sobre pastoreio, sobre missões, sobre obra de Deus, sobre liderança. E espero que você tenha assistido esse vídeo aqui até o final, tá bom? E que você compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, com um amigo seu que é líder, que é pastor, está iniciando agora a obra, está sendo a primeira congregação dele, a primeira igreja. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que você guarde essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero apenas encerrar trazendo uns versículos da palavra de Deus. Quero ler aqui uma palavra que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é uma carta pessoal, do capítulo de número 1, versículo número 3, que diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa foi uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo está direcionando essa epístola aos Filipenses, e quando ele diz: dou graças ao meu Deus, isso daqui é uma carta pessoal mesmo do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, quando ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós e as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, a cooperação, ela deve ser desde o primeiro dia, né? Cuidado com pessoas que oscilam muito, hoje estão bem ativas e amanhã não são mais aquela mesma pessoa. Hoje estão bem ativas, amanhã não é mais aquela mesma pessoa, oscila muito. Cuidado, essa pessoa precisa ser treinada, senão essa pessoa pode ser um problema para você que é pastor, para você que é líder, para você que é obreiro. Então tudo isso são palavras de aconselhamento e que a experiência, né, que ainda estou adquirindo, mas que adquiri nesses longos 20 anos, me deram com relação a esse aspecto de obra missionária, obra de Deus, igreja, congregação. Então, essas são palavras para nós, obreiros, para a gente ficar sempre atento e estar recebendo sempre de Deus o direcionamento certo para fazer as coisas certas. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.